Olá, queridos estudantes, sejam todos bem-vindos ao Universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos ler o objeto de conhecimento. Transformações e conservação da energia. Conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria. Detalhamento. Introdução ao estudo da química e estados físicos da matéria. Então, vamos à nossa aula. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre a história da química, que vai da alquimia até a ciência moderna. Da alquimia reflete mistérios e muitos símbolos. Já a ciência moderna, ela é associada à experimentação e também ao método científico. Agora vocês vão assistir um vídeo e esse vídeo ele vai falar sobre essas transformações que ocorreram da alquimia para a ciência moderna. Vamos assistir? A química tem uma história longa e fascinante que remonta a milhares de anos. As raízes da química remontam a civilizações antigas, onde as pessoas começaram a experimentar a mistura de diferentes substâncias para criar novos materiais. Essas primeiras tentativas de compreender a natureza da matéria lançaram as bases para a ciência da química. Na Grécia Antiga, filósofos como Demócrito e Aristóteles desenvolveram teorias sobre a natureza da matéria e como ela era composta. Eles acreditavam que toda matéria era composta de minúsculas partículas chamadas átomos, que não podiam ser criadas ou destruídas. No entanto, foi somente no século XIX que essa teoria se provou verdadeira. Durante a Idade Média, os alquimistas procuravam transformar metais comuns em ouro e encontrar a cura para todas as doenças. Embora os seus esforços tenham sido, em grande parte, mal sucedidos, eles fizeram contribuições importantes para o campo da química, experimentando diferentes produtos químicos e desenvolvendo novas técnicas para purificar e analisar substâncias. Hoje, a química continua a desempenhar um papel vital em muitas áreas da ciência e tecnologia, incluindo a medicina, a energia e ciências dos materiais. À medida que novas descobertas são feitas e novas tecnologias são desenvolvidas, a história da química continua a evoluir, moldando a nossa compreensão do mundo que nos rodeia. Olha aí, gente. E era assim o laboratório, né? A gente viu no vídeo um laboratório bem moderno, né? Da evolução que houve aí da alquimia
para a ciência moderna. Mas eu quero falar um pouco dessa alquimia da Idade Média, que tem essas características aqui, porque os alquimistas não eram vistos como pessoas muito boas, não eram vistos como cientistas, eram vistos como bruxos, magos, que faziam coisas erradas, mas na verdade a gente viu aqui que não é verdade. E aí, gente, eu trago para vocês algumas contribuições dos alquimistas nesse período da história da química. Olha aí, observem junto comigo. Cada alquimista, ele contribuiu com o uso de materiais no solo para ampliar a fertilidade, descoberta de várias substâncias como ácidos, bases, ésteres, gases e óxidos que ainda fazem parte da composição química de muitos produtos que nós usamos. Preparo de medicamento iniciou aí, né, na alquimia. Produção de sabão, olha aí, tá? Produção de ligas metálicas. Quantas contribuições, né, essas pessoas que eram mal faladas, que eram químicos, né, mas eram chamados de alquimistas, que contribuíram para o desenvolvimento da ciência química. Mas você deve estar se perguntando, mas o que é química, professora? Muitos estão se perguntando, mas também tem os que estão dizendo aí, mas por que estudar química? Vocês vão ver como é importante estudar química. Então, a química, gente, é uma ciência que estuda a matéria, as suas propriedades, estruturas e transformações. Olha como é importante, né? Eu preciso saber o que é aquilo ali. E a química vem com esse olhar. Eu quero fazer... Será que essa substância química ela vai fazer mal para o ser humano? Será que essa substância química realmente faz o que estão dizendo? E a química é uma ciência que vai estudar essas propriedades e essas transformações. E ela estuda em 3 níveis. Vamos conhecer quais são esses níveis, né, da química, quando ela quer estudar aquela matéria. Então, são chamados níveis ou domínios da química. Então, eu tenho aí o domínio macroscópico, é aquele domínio que eu consigo ver, tá? Tem o domínio microscópico, ele é invisível, é o nível da molécula. São os átomos, são os íons, eu não consigo ver a olho nu, gente. É só com o uso do microscópio. E o domínio simbólico, que é a linguagem da química. Aí eu trago um exemplo para vocês. Observem. Aqui eu tenho, gente, o sal, tá? E aqui eu tenho a representação, né, do sal nesses 3 domínios da química. Vamos entender, tá? Então, os químicos, quando eles estudam e descreve o comportamento da matéria e da energia também, essa descrição que eles fazem é em 3 domínios diferentes: o macroscópico, o microscópico e o simbólico. Esses domínios, eles fornecem diferentes maneiras e descrevem o comportamento químico, né, da matéria. Então, tem um domínio microscópico, que é aquele domínio que a gente não consegue ver a olho nu, só com o uso de microscópio, tá bom? E aí, como exemplo desse domínio microscópico, eu tenho as células biológicas, que podem ser vistas só com instrumentos bem sofisticados, tá? Esses instrumentos, eles vão gerar imagens dessa matéria, ainda bem menores, como das moléculas e átomos. E eu tenho um domínio simbólico, que é aquele que eu consigo ver a olho nu, tá? Então, ele representa, gente, os domínios microscópicos. Então, eu posso colocar ele em forma de símbolo. Quando eu consigo transformar o macro numa maneira simbólica, eu já
eu já tenho aí um domínio simbólico, que é a linguagem da química, tá? E esse tipo de domínio, que ele é o simbólico, eu posso representar a tabela periódica, eu represento as fórmulas químicas, as equações químicas, desenhos e cálculos também, ok? E como o cientista, ele pensa, né? Como o cientista pensa? É isso que a gente vai conhecer agora. O cientista, quando ele quer fazer uma pesquisa, ele tem uma maneira de pensar que é diferente, um pouco diferente ou não da nossa, mas que ele segue, que é chamado de método científico. O método científico, gente, é um método no qual ele vai comprovar algo, tá? Então, ele faz uma descoberta e ele quer comprovar ali para a sociedade, para a comunidade científica, que aquilo realmente é eficaz ou não, tá bom? E aí existem algumas etapas desses métodos científicos que a gente vai conhecer agora. A primeira etapa, ela está ligada à observação. É isso mesmo, tá, gente? A primeira forma que o cientista faz é observar, ok? Então, ele observa. Vou dar um exemplo para você. Você tem uma planta. Tem uma planta que está na janela e tem outra planta que está lá no canto do seu quarto. Aí você começa a observar, né? Que uma está meia amarela, a outra que está lá na janela está mais verde, a outra está mais amarelada, e aí você começa, né, a pensar, e aí, gente, dessa observação que ele faz, ele vai fazer, sabe o quê? Um questionamento, tá bom? Então, o que é o questionamento? Ele vai fazer uma pergunta, ok? Ele vai fazer uma pergunta sobre aquilo ali. E se eu pegar aquela planta do meu quarto e colocar lá na janela, seria bem melhor? Tá bom? Será que a luz ela vai influenciar isso? Então, ele começa a fazer questionamentos. É assim que o cientista pensa, tá bom? Então, o pesquisador, ele deve olhar para o que precisa ser respondido e buscar mais informações sobre essa situação. Olha que interessante, tá? Aí ele faz aquela pergunta, em cima daquela pergunta surgem algumas hipóteses, tá? Por exemplo, será que a luz quem vai influenciar no desenvolvimento da planta? É a umidade? Ele começa a fazer várias perguntas que ele procura, sabe o que? Responder essas perguntas, tá bom? E aí, gente, essas hipóteses, essas perguntas, elas vão ser confirmadas ou refutadas por meio da experimentação, ok? A experimentação, ela é importante porque vai ser feito testes, né? E esses testes, eles vão realmente comprovar aquilo que o cientista acha, né? Ele está no achismo. Ele está no achismo, então aquela experimentação vai comprovar. Feito isso, né, essa formulação, a pergunta, as hipóteses, ele já utilizou a experimentação, o que ele vai fazer? Ele vai anotar, né? Então, ele vai ter determinados resultados. E esses resultados aí, ele vai estudar, ele vai pegar outros materiais de outros cientistas, e aí vai ter uma conclusão. A partir dessa conclusão, ele vai dizer se aquilo ali é verdade ou se é falso, né? Se eu colocou ou não aquela planta lá para pegar sol, ele vai dizer, não, isso não é verdade, isso não vai ajudar a planta, então ele vai dizer isso. E depois ele vai concluir. Quando ele concluir, gente, ele já vai liberar todas as informações para a comunidade científica, para que outros cientistas possam
pegar esse material e continuar a sua pesquisa, tá bom? Então, é assim que ocorre o método científico. Essas são as etapas, ok? E aonde está a química, né? Você deve estar se perguntando. Muito bem, a senhora disse o que é química, a senhora disse que para comprovar a ciência, um produto, né, é necessário se ter um método científico para fazer essa comprovação da formulação de um determinado produto, que aquela substância vá para a formulação de um determinado produto. Bacana. Mas onde está a química? Sabe onde está a química? No salão de beleza. Observem. Você sabia que tem ligações químicas no cabelo? Vem comigo aqui no salão, aqui tem química e vamos juntos fazer esta descoberta? Vem! Vem! E tem química. Muitas transformações ocorrem dentro de um salão de beleza. No salão de beleza, ocorre transformações no cabelo, no rosto, nas unhas e, principalmente, que eu quero falar é sobre a cor do cabelo. É a pintura, né? Eu quero falar dessa parte da química da pintura. Então, se você tem luzes ou muda a cor do seu cabelo de alguma forma, a química está sendo usada. O uso da química vai da aplicação da cor ao processamento. O seu cabeleireiro, né, sempre está monitorando as reações que estão ocorrendo. Né? Ele diz assim, você vai ficar aí 5, 15 minutinhos aí, né, para essa tinta pegar no seu cabelo. Não diz isso. Ele nada mais do que monitorando aquela reação química. Ele sabe o tempo que deve ficar ali, né, no seu cabelo, aquela cor, aquela tintura, né, no caso. Então, dependendo também da condição do seu cabelo, a sua nova cor de cabelo será processada rapidamente ou lentamente. Isso aí, gente, depende do seu cabeleireiro, que vai levar em consideração a fórmula, né? Então, para cada produto existe um tempo, né, de duração aí do seu cabelo, tá bom? Agora a gente vai ver a presença da química em um fenômeno, ele é natural, ele ocorre na natureza, e ele ocorre, sabe por quê? Esse fenômeno, que é chamado de bioluminescência, ele ocorre para espantar predadores, ele serve também para trazer para perto, né, seja ele um animal ou não, presas. Então, serve para proteção de alguns insetos, como o vagalume, também para alguns animais que vivem no mar, como água-vivas. Vamos conhecer esse fenômeno? Em um dia normal de praia, o sol brilha, mas já pensou se à noite o mar também pudesse brilhar? Algumas praias ao redor do mundo possuem um efeito chamado de bioluminescência. O espetáculo da natureza não poderia ser mais bonito. Praias que brilham no escuro. A bioluminescência é um fenômeno natural. Ele é causado por organismos capazes de emitir luz. A bioluminescência ocorre quando uma molécula chamada luciferina reage com oxigênio na presença de uma enzima chamada luciferase. A energia liberada por essa reação química é emitida na forma de luz.
Então, gente, tá aí a presença da química. A química está presente no salão de beleza, a química está presente na nossa cozinha, a química está presente em muitos fenômenos que ocorrem na natureza. Hoje, quando eu definia o que era química, eu usei uma palavra, matéria. Né? Na química, essa palavra matéria, ela tem um novo sentido. Não é o que a gente está pensando, não. Então, vamos ver o que é matéria sob o ponto de vista científico? É tudo que tem massa e ocupa espaço. Aqui, eu tenho alguns exemplos de matéria, tá? Então, cientificamente, matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Do modo mais simples, matéria é tudo aquilo que tem existência física, que é algo real. Como, por exemplo, a água, a terra, o ar, a borracha, a porcelana e papel. São exemplos de matéria. Ao contrário do que muitos pensam, a matéria ela não apresenta apenas na forma sólida, mas também ela pode se apresentar na forma líquida e gasosa. Agora vamos ver como a matéria ela é transformada. A matéria, quando você pega uma porção, né, da matéria, essa matéria ela é chamada de corpo. Quando esse corpo, que é uma porção da matéria, ela é transformada em algo que você pode ser utilizado, aí essa matéria, que é uma porção, que é chamada de corpo, ela é chamada de objeto, tá certo? Então a matéria ela pode ser transformada, né? Uma porção dela eu posso transformar até algo que eu possa ser útil para mim, né? Ser utilizado como aquela cadeira que veio da matéria que era a árvore, que era apenas um tronco e que tornou-se a matéria. A matéria, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Só que cada uma tem uma característica particular, tá? Principalmente na sua forma e no seu volume. Vocês vão perceber que elas podem variar ou não, dependendo do seu estado físico. E é isso que esse vídeo vai nos trazer. Prestem bastante atenção. Tenho aqui uma animação que vai mostrar, tá, em nível microscópico, como é a agitação das moléculas quando elas estão no estado sólido. Então, eu tenho aqui como exemplo a água. Essas aí são as partículas da água, tá bom? Então, observem comigo que no estado sólido, que é um estado mais agregado da matéria, observe que as partículas elas estão mais próximas e com alto grau de interação. Ó, se eu aumentar aqui a temperatura, como elas vão ficar? Mais agitadas e mais próximas. Nesse estado, a matéria ela apresenta uma menor união das moléculas e um grau mais elevado de agitação, né? Então, quanto maior a temperatura, mais agitada, observem aí, ficam essas moléculas nesse estado. Agora eu vou mostrar para vocês a água no estado líquido, tá bom? Vamos ver aí, observe. O que a gente pode observar? Que neste estado físico da matéria, né, o estado líquido, as partículas elas estão mais afastadas uma das outras. E aí, também a gente verifica que há uma maior capacidade de movimentação em relação ao estado sólido. A forma desse estado é variável e o volume é constante. Um bom exemplo é a água dentro de um recipiente. Agora, vamos verificar
a água, né, já no estado gasoso. Observem aí as partículas que formam, né, a água. O que a gente observa aí na movimentação? Que a movimentação ela é muito intensa em relação à água, no seu estado sólido ou no seu estado líquido, né? E aí, gente, outra coisa que a gente pode observar, além dessa movimentação intensa, é as forças de coesão, que neste caso são pouco intensas, tá bom? Então, e a forma e o volume da matéria nesse estado são variáveis. Muito bem, dependendo do estado físico, a forma e o volume podem variar, ou não, né? E agora vamos conhecer os estados, as mudanças de estados físicos da matéria. Observem aí nessa animação. Então, gente, quando eu tenho o estado sólido, né, ocorrendo aqui, né, uma transformação do estado sólido para o estado líquido, eu tenho uma mudança chamada de fusão, tá? Quando o líquido passa para o estado gasoso, eu tenho a vaporização, também conhecida como calefação, ebulição e vaporização, essa mudança. Do gasoso para o estado líquido, eu tenho a condensação e eu tenho a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. E eu tenho a ressublimação, quando vai do estado gasoso direto para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. E tem a sublimação aqui, que é a passagem do sólido para o estado gasoso, ok? E agora, nós vamos para observar um experimento, tá bom? Então, eu trago um experimento para vocês, que é chamado de tinta invisível, tá? Então, vamos para a hora do experimento? Hora do experimento! Esse experimento ele vai mostrar, né, a transformação química que ocorre com algumas substâncias químicas que são invisíveis, que ao reagirem entre si, vai aparecer uma mensagem. Fique de olho. Vamos escrever cartas secretas? Então, vamos realizar, né, um experimento científico chamado tinta invisível. Para a sua realização, vamos utilizar suco de limão, um pincel, uma folha comum e um secador, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um pouco do suco de limão e eu vou escrever a minha palavra secreta. Vejam a minha palavra secreta. Eita, professora, não tem nada. Calma! Agora que a química vai acontecer. Agora sim. Olha a minha palavra secreta. Amor. Caramba, professora, isso foi uma mágica? Não. A ciência explica, hein? O que aconteceu nesse experimento, né? O limão, ele contém uma substância química chamada ácido cítrico. O ácido cítrico ele tem uma propriedade, ele muda de cor, ele fica escuro quando exposto ao calor. E por esse motivo, é uma péssima ideia você utilizar o suco de limão na pele, né? Então, o jovem tem uma espinha, quer que aquela espinha desapareça, assiste um vídeo da internet, onde diz assim, utiliza o suco de limão, vai ser legal, vai secar a tua espinha.
Não façam isso. Sabe por quê? Porque quando você ficar exposto ao sol, a sua pele vai manchar. E aí, gente, não tem como cuidar dessas manchas, apenas com um especialista. A tinta invisível, ela já é utilizada, tá? Ela é utilizada para proteção de informação confidencial entre países na guerra. E um grupo de pesquisadores da China já produzem as tintas invisíveis, que são formadas por composto de chumbo. E assim, com a hora do experimento, terminamos nossa aula de hoje. E até mais!